Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Silúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM. Ouvinte da Rádio Correio da Quianda, seja bem-vindo a mais uma edição do seu e nosso programa Ponto e Vírgula, referente ao dia 16 de abril de 2025. É sempre um prazer saber que você está aí do outro lado. Este compromisso que nós temos consigo todas as segundas e quartas-feiras, das 18 até bem perto da hora 19, com uma das figuras para falarmos de assuntos de interesse público. E nesta edição, o nosso convidado de hoje é o coordenador da comissão organizadora do primeiro Congresso Ordinário e constitutivo do Partido para Já Servir Angola. Conosco o também secretário provincial desta formação política na província de Malange. O nosso convidado muito recentemente colocou o seu lugar à disposição enquanto deputado à Assembleia Nacional para dedicar-se exclusivamente à sua formação política consigo, com mais 6 outros antigos deputados da bancada parlamentar da UNITA no âmbito da Frente Patriótica Unida, que juntou o Galo Negro, o Bloco Democrático para Já Servir Angola enquanto projeto político e outras individualidades da sociedade civil. Conosco nos estúdios está o Sr. Xavier Luís Lucas. O nosso muito boa noite, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Queiroz Anastácio Silúvia. Boa noite, ouvintes do Correio de Quianda. Muito bem, como está Malange? Ou como se diz naquelas terras, Malange Alaquebi? Malange Yue Kiambote. Malange está bem, recomenda-se, sobretudo em termos da sua gente, extremamente acolhedora, um clima bastante positivo, um ambiente de se poder fazer turismo, não obstante a situação das estradas, mas Malange está bem, fundamentalmente a sua gente. Como surgiu, como reagiu a proposta, a iniciativa de colocar o seu lugar à disposição enquanto deputado? Uma vez que hoje a nossa sociedade encara para a classe política como uma forma de realização social e economicamente. Bem, Anastácio, reagi com naturalidade, na verdade, até porque não é a primeira vez que eu coloco algum lugar remuneratório à disposição. Já o fiz enquanto comissário provincial eleitoral pela bancada, pela lista da UNITA, não é verdade? Quando do surgimento da Casa CE, eu era comissário provincial da CNE, representava o partido UNITA em Malange, e coloquei o meu lugar à disposição porque decidi caminhar com o Manuel Chivuco-Vuco. Tanto achei-o naturalmente normal, não é verdade? Até porque o nosso propósito na política é precisamente para nos tornarmos úteis ao país, não é verdade? Até nunca me senti muito confortado enquanto deputado. E porquê, Anastácio? Porque a minha perspectiva inicial é que eu pudesse ser ponte, eu pudesse ser muito útil para poder esforçar a realidade de Malange, que são, de facto, as pessoas que me elegeram em primeira instância. Não obstante o deputado representar a todos, mas em primeira instância represento fundamentalmente aqueles que me elegeram, não é? E eu pensava que pudesse dar um contributo substantivo. Não foi, não aconteceu, por conta também do número exíguo, não é verdade? De deputados da minha bancada parlamentar, na altura 90 contra 80 e tal, não conseguíamos fazer o contrapeso para influenciarmos as políticas públicas. Portanto, não me orgulhei. Como o meu propósito é servir o país ao mais alto nível e, sobretudo, topo muito as ideias do cidadão Abel Chivuco-Vuco, decidi com ele caminhar e estamos aqui, não é verdade? Política é para servir
não é para ser servido. Aliás, eu sou apaixonado a uma máxima de Step Smith Baden-Powell, o fundador do escutismo, dizia ele: cada homem, cada mulher deve procurar deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrei. Como deputado, não estive a conseguir fazer, e penso eu que com a minha saída, com o cidadão Abel Chivuco-Vuco, poderemos ajudar a deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos. Na minha língua, costuma dizer-se: o soco, às vezes, para ter um pouco mais de força, deve recuar. E este recuo, seguramente, é estratégico para que o soco tenha muita força em 2027. A decisão que tomaram para colocar o vosso lugar à disposição não deixou um pouco desconfortável a bancada parlamentar da que faziam parte? Fez, de certeza, não é? Mas é normal. É normal. Sabe-se que ninguém gosta de perder atores do calibre dos 7. Qualquer um sentir-se-ia tanto mal, e é normal, na verdade. Os latinos dizem: ad gusta et coloribus non disputatibus, que significa: as cores e os gostos não devem ser discutidos. Portanto, peço também que os nossos colegas nos possam compreender. É normal, é de política. Estamos com 18 mais 21 minutos. Agora olhemos para os desafios com que estão, os desafios que o Prajá que abraçou, que está a desenvolver nos últimos tempos. Hoje deu seu tiro da largada com a recepção da primeira candidatura à liderança do partido Prajá Servir Angola. O que as normas da comissão organizadora e também dos próprios estatutos prevêem quem deve concorrer à liderança do partido? Devem concorrer cidadãos angolanos, membros fundador desta formação política, fundamentalmente aqueles que estiveram na gênese da sua criação e que tenham idoneidade política, tenham idoneidade moral comprovada e que, sobretudo, transbordem o patriotismo, a ambição de poder servir Angola e que tenham a sua situação civil salvaguardada, que não tenham sido condenados, cuja pena transcenda os 3 anos de prisão maior e que a mesma tenha transitado em julgado. Pensamos que esses são os principais requisitos, pelo menos do ponto de vista exógeno. Endogenamente, tem que ter as suas cotas pagas e que tem que ter um comprometimento profundo com a linha política do Prajá Servir Angola. Essas cláusulas não são limitadoras? Pensamos que não são limitadoras, na medida em que para o concurso a um partido político tem que ser um militante acérrimo, e nós somos muitos. Veja que a primeira recolha da assinatura éramos perto de 32 mil cidadãos que apresentamos as subscrições no Tribunal Constitucional. Pensamos que neste universo desses 32 mil cidadãos pode eventualmente sair 2, 3 ou 4 que possam concorrer ao cadrão máximo do Prajá Servir Angola. Para além da formalização da candidatura de Abel e Palanga Chivuco-Vuco, há perspectiva de surgirem outras candidaturas? A princípio, sim, não é verdade? Hoje recebemos a primeira candidatura. Que foi entregue à comissão de mandato. Hoje é o primeiro dia. Sendo o primeiro dia, pensamos que nos termos do regulamento do Congresso e do regulamento eleitoral, as candidaturas devem começar hoje até dia 25, e temos mais 5 dias que é para as pessoas poderem, ou as candidaturas poderem suprir eventuais erros, eventuais falhas. Pensamos nós que ainda temos muitos dias, seguramente estou a crer que outras candidaturas poderão eventualmente aparecer.
para além de os 25, falou em conferência de imprensa, falou que o processo pode se estender até dia 30 de abril. Absolutamente. Dia 30 de abril é a data limite em que as candidaturas deverão ser entregues à Comissão Eleitoral. Não é? Pensamos nós que há tempo suficiente e deixamos só fazer uma parte. A nossa perspectiva inicial seria a realização do Congresso entre outubro e novembro. Mas recebemos uma instrução do Tribunal Constitucional que orientava os partidos políticos recém-legalizados no sentido de realizarem os seus congressos ou algo afim até 3 meses. Portanto, nós, para já, sentimos-nos apertados com as datas, tivemos que fazer de tudo, no sentido de apertarmos um bocadinho o tempo, daí é que temos este espaço de tempo algo limitado para a apresentação das candidaturas. Dizia eu, hoje foi a abertura da recepção das candidaturas, recebemos a primeira, vamos aguardar que surjam outras. E nós, mas há indicadores que surjam outras candidaturas no seio do partido? Bem, ouve-se por aí, não é, nos corredores, que existam outras pessoas que estejam a se preparar para poderem também, a exemplo da candidatura do servidor Abel Vucu, poderem chegar diante da comissão organizadora do Congresso, submeter a sua candidatura, que é o normal, e nós, na qualidade de comissão organizadora, encorajamos esses servidores. Quais são as condições, pressupostos logísticos e não só que a Comissão tem para apoiar ou para proporcionar aos candidatos com vista a exercer a sua campanha em igualdade de oportunidade e condições? O razoável à medida das condições que o partido tem. Não é verdade? Como sabe, nós fomos legalizados recentemente, não obstante já existirmos há cerca de 6 anos. Um partido, a nossa dimensão, não deverá ter tantas condições assim, se contarmos com os outros que existem há muito, muito mais tempo. Daí é que a comissão organizadora do Congresso estipulou uma quantia razoável para as candidaturas que vierem a ser aprovadas, de modo a que possam palmilhar o país, apresentando as suas ideias aos militantes e quadros e simpatizantes do Prajá, servir Angola, para merecerem então a confiança destes, de modo a serem eleitos ao cadrão máximo do Prajá, servir Angola. Dos 1.500 delegados que o conclave poderá juntar, quantos é que virão do exterior? Houve um ajuste nos termos do regulamento por questões de natureza financeira ou logística. Os números ficaram para 750 delegados. Dos 750 delegados para o Congresso Constitutivo, 7 virão do exterior na qualidade de delegados, e 4 virão tão somente na qualidade de convidados. Pensamos nós que, em função da situação logística, é um número razoável. Então já não serão 1.500 delegados? Já não serão 1.500 delegados. E desses 7 que vêm, os 5 vêm do ciclo Europa-América e 2 vêm do ciclo africano. Quais são os pontos candentes que poderão centralizar os debates durante o conclave? Os debates vão centralizar-se em 3 realidades fundamentais. A primeira realidade é sobre as teses do Congresso. As teses do Congresso desdobram-se em 2 pontos fundamentais, um ponto político, outro administrativo. E o segundo cingir-se-á sobre a perspectiva do gênero, mulher.
Na perspectiva política, vamos abordar a panorâmica política nacional e internacional. Obviamente, a FPU não ficará de fora. Os delegados também poderão ser chamados a darem a sua contribuição relativamente à questão da FPU. É dado assente que o Prajá tem a perspectiva de sugerir aos parceiros a manutenção, é interesse nosso enquanto Prajá, a manutenção da FPU, Frente Patriótica Unida, por se afigurar uma fórmula ganhadora. Ao mesmo tempo, também achamos que as circunstâncias presentes, com o Prajá legalizado, com o Bloco Democrático na corda bamba, face à expressão, temos que seguir uma fórmula não mais atípica, uma fórmula típica que se enquadre na perspectiva clássica de uma coligação, não é verdade? De uma coligação. E é por isso que nós temos vindo a dizer que a Frente Patriótica deve ser mantida, reformulada, se possível, alargada. Obviamente, são ideias soltas nossas, não é verdade? Que deverão ser levadas ao Congresso enquanto órgão máximo do partido, de modo a poder fazer a sua apreciação e, seguramente, as resoluções que daí saírem, nós, enquanto uma instituição democrática, só temos que abraçar. O Sr. Xavier, não acha que esta iniciativa, essa proposta, deveria ser abordada em fórum próprio entre os integrantes da Frente Patriótica Unida e não assim a imprensa ou a asta pública? Isto tem caído bem aos parceiros? Eu falo do Bloco Democrático e da UNITA. Bem, nós temos a responsabilidade política de podermos ajudar a Angola a entrar nos carris. E ajudar a Angola a entrar nos carris pressupõe andar-se também com o Prajá, não é verdade? E o andamento com o Prajá, esta é a nossa perspectiva. Nós fomos como fomos, e o Queiroz disse muito bem que ainda há projeto político, porque não dispunhamos de legalidade jurídica. Já a temos, não é verdade? Até porque os estudos que temos vindo a fazer dizem-nos de que, se evoluirmos para uma coligação, facilmente podemos derrubar o nosso adversário, não é verdade? E achamos nós que esta é a nossa perspectiva enquanto Prajá. Pensamos nós que temos o direito de dizer, não é? Temos o direito de dizer, os outros também, se quiserem, podem dizê-lo. Para nós não existem tabus. Não existem tabus. E não existindo tabus, pensamos que é natural. Esta posição do Prajá Servir Angola não são cláusulas ou pressupostos de colisão entre os entes da FPU? Pensamos que não. Pensamos que não. E eu quero aqui citar uma expressão do Dr. Filomeno Vieira Lopes. Ele costuma dizer: a democracia conta a cabeça, não corta a cabeça. E se tivermos que ainda persistir na perspectiva atípica, que foi a fórmula anterior, ou seja, a agregação, não é? Agregação, nos agregamos, não é? Enfim, o atipismo aqui significa agregar. Portanto, vamos cortar a cabeça. E a cabeça que vai ser cortada em primeira instância é a cabeça do Bloco Democrático. Nós, o Prajá, não estamos interessados, até porque sabemos quão é difícil formar um partido político aqui em Angola, não é? E não podemos concorrer para aqueles que já existam. Portanto, deixem de facto de existir. De algum tempo a esta parte, tem havido aquela aproximação entre os integrantes da Frente Patriótica Unida? Pensamos que sim, não é? Pensam em um facto? É um facto, porque estou recordado há cerca de
uma semana e alguns dias, ainda houve algum encontro entre as lideranças da FPU. E nós, a nível das províncias, eu sou secretário provincial, tenho também boas relações com o meu colega. Nós realizamos no sábado passado a Conferência Provincial de Malange e os nossos parceiros fizeram-se presentes, não é? Mas, com muita honestidade, temos que dizer que é um itinerário. É um itinerário e sabemos que os caminhos não são apenas retilíneos. Têm cruzamentos, alguns cruzamentos são um bocadinho apertados, existem subidas, e as pessoas têm que ser resistentes de que temos que fazer o percurso até conseguir. Não é? Nem tudo é fácil na vida, mas o importante é dialogar, encontrar uma plataforma para se poder ultrapassar as pequenas divergências. E por que eu estou a dizer isso, Queiroz? Eu estou a dizer isso porque há alguns receios quando se diz reformular o para já. Há alguns receios. Reformar o FPU? Sim, a FPU, obrigado. Há alguns receios. Esses receios que existem decorrem do nosso quadro mental. Veja, nós estamos num país em que tem um partido há mais de 50 anos, há quase 50 anos no poder. E os atores atuais da oposição, na qual faço parte, nunca tivemos oportunidade de ganhar. Muitos dos nossos colegas da oposição veem uma perspectiva de impossibilidade de se poder transpor o muro, que é colocar o regime fora do poder. E, às vezes, a perspectiva é um bocadinho mais de ser-se deputado, porquanto é a via de se poder fazer ouvir, obviamente, também de se poder ganhar alguma coisa. Se evoluir, eventualmente, para uma coligação formal, discutir-se-á a perspectiva do equilíbrio. E, se calhar, muitos nomes não virão a estar na posição elegível. Como o quadro mental é de não ganhar eleições, aí surgem alguns receios de se poder evoluir para uma coligação formal. O Prajá tem consciência de que esta proposta da coligação de formalização da Frente Patriótica Unida, uma mensagem que soa mal para alguns vossos parceiros? É difícil, mas não é impossível. Mas pensa ser fácil ultrapassar isso para esta formalização abocanhar os símbolos ou as bandeiras dos seus integrantes? Absolutamente. Penso eu que nada é impossível enquanto a vontade comandar o coração. Desde que haja vontade, é possível. Até porque tem existido alguma narrativa de que os símbolos virão a ser absorvidos. Não. E não serão absorvidos. Apenas na Assembleia Nacional não aparecerão determinados símbolos. Simplesmente vai aparecer os símbolos que poderão emergir, não é verdade, da coligação devidamente formalizada. Até porque, dizia o mestre do meu mestre, de que a cada etapa de luta requer um pensamento adequado. É um dado assente de que o mestre do meu mestre é o Dr. Jonas Savimbi e o meu mestre é o Dr. Abel Chivucufuco. O mestre do meu mestre dizia: a cada etapa de luta requer-se um pensamento adequado. Penso eu que o pensamento adequado nas circunstâncias presentes, no âmbito do caminhar juntos, é seguramente uma coligação formal. O que é que se pode esperar do Prajá depois do dia 22 de maio? O Prajá é um fenómeno vivo que vai surpreender o país e o mundo também. O Prajá é movido por uma vontade inquebrantável de servir o país. O Prajá carrega sobre si a perspectiva ganhadora para transformar este país numa terra que reconheça os seus filhos como filhos. Após a institucionalização do Prajá, nem todo mal é mal. E o Dr. Abel tem estado a dizer o seguinte: não fique muito baixo quando te deparares numa aparente desgraça, pois que em toda a escuridão às vezes pode aparecer alguma luz. Não é verdade? Com isso quero dizer que
a orientação vinda do Tribunal Constitucional não carrega só tudo de preocupação para nós, pois remete-nos a fazer o Congresso em tempo útil e nos prepararmos para as eleições, pois temos uma palavra a dizer. Tão logo consigamos a realização do Congresso, a institucionalização do para já, vai se reservar o tempo de galgarmos o país, teleza leis, levar a mensagem do para já, para em 2027 conseguirmos o nosso feito, que é ser governo ou parte do governo. Quando fala do período de desgraça que surge à luz, fala da época que podem considerar de calvário, é que o para já ficou sem personalidade jurídica e a reboque da UNITA? Não propriamente isso. Refiro-me da orientação que veio do Tribunal Constitucional de realizarmos o Congresso às pressas, sem que, no entanto, tivéssemos tempo suficiente para podermos nos organizarmos corretamente. Mas aquela fase também foi um calvário? Foi um deserto? Absolutamente. Permitiu engolir alguns sapos? Quando fala de engolir os sapos, não estou a perceber concretamente. O que é isso? Quando se diz estar a reboque da UNITA, aceitar certos condicionalismos? Absolutamente, isso é como tudo, não é? Quem vai para um casamento, vai para um negócio jurídico com outrem, sabe que onde termina a sua liberdade, começa a liberdade de outrem. E tanto mais, o facto de você concorrer nas listas de outrem, houveram colegas que, enfim, não é? Usaram determinadas linguagens não muito boas, que não adianta repeti-las aqui, pois o que nos interessa é, em conjuntos, com os nossos parceiros, podermos ser úteis ao país. Mesmo assim, o para já conseguiu granjear bom número de representação no Parlamento. Passa, ou está acima de 10, ou conseguiu mais de 10 lugares. Nós éramos quase 13, não é? 13. Mas depois, como tudo, houveram migrações, normal, faz parte da democracia. Quantos deputados foram para a UNITA? Foram 2, não é? 2 e depois... De quem se refere? Olívio? Não, Olívio é conhecido, Olívio da sociedade civil. O antigo secretário do NAMIP? A sociedade conhece quem. De Cabinda? Não precisamos aqui falar de nomes, as pessoas conhecem quem são. O para já diz e evoca ser governo ou parte do governo, ou o para já quer ser líder da oposição? Não, nós não queremos ser líder da oposição nenhuma, isso não faz parte do nosso querer. Nós queremos ser governo. Nós temos a perspectiva de realizar Angola. Nós temos a perspectiva de colocar a pessoa humana no centro das preocupações da governação. E este feito só é possível quando você é governo ou é parte deste. Quanto à questão de ser líder da oposição, não é nosso interesse. Mas quando dizem ser parte, pode explicar parte de que parte? Parte de que parte? Nós fizemos parte de uma plataforma política que se chama FPU. Se esta ganhar as eleições, obviamente nós seremos parte do governo. E se essa parte não vier a acontecer, não é? Se não vier a acontecer a coligação ou a plataforma desejável, naturalmente o para já está a preparar as suas baterias no sentido de vir a ser governo. Só? Parte do governo no conjunto. Governo é a razão de ser de qualquer partido político. E o nosso líder tem estado a dizer, não se cria um partido político por vaidade. Nós não criamos o para já por vaidade. Não é em vão que saímos da Assembleia Nacional. Saímos para trabalhar afincadamente para sermos governo. Não é verdade? Na plataforma política ou fora desta. Muito recentemente foram realizadas conferências provinciais, tendo em conta o novo figurino da divisão político-administrativa do país. O para já conseguiu realizar conferência também das novas províncias, no caso Quando, Icolo e Bengo e Mochico Leste? Absolutamente. E elegeu também delegados nessas províncias? Absolutamente. O para já é a primeira força política, foi a primeira força política a fazer a apresentação dos seus secretários nas 4 novas províncias. Refiro-me
as duas províncias resultantes da divisão do Cuando-Cubango e as resultantes da divisão do Mochico e a divisão de Luanda. Nós realizamos as conferências em todos os municípios, todas as províncias, 21 províncias, no dia 12. No dia 13 realizamos a do Cuando, porque houve um incidente ligado à intolerância política, gente de má fé que infelizmente não conseguiu assimilar de que Angola é hoje um Estado democrático de direito, que é necessário que se respeitem as liberdades de outrem. Atacaram a nossa viatura, onde estava o acompanhante que ia para a província do Cuando, vandalizaram-na. Alguns colegas saíram com ferimentos ligeiros, o que atrasou a realização desta conferência provincial em tempo útil, que foi realizada apenas no domingo. Mas as 21 conferências foram realizadas. As delegações, a última delegação chega a Luanda daqui a algumas horas, que é mesmo da província do Cuando. Olhando para aquilo que são os pressupostos da transparência, a informação que dá conta de que a Comissão Eleitoral do primeiro Congresso Ordinário Constitutivo do Prajá é constituída a Comissão Eleitoral por figuras que não fazem parte do Prajá. Confirma este dado? Confirmo, não é segredo nenhum que nós, no sentido de podermos credibilizar o nosso processo de votação, de eleição da direção máxima do partido, decidimos que a Comissão Eleitoral fosse exógena ao partido. E assim que o Prajá convidou individualidades deste país, nomeadamente o padre Celestino Epalanga, que coordena esta comissão, coadjuvado pelo Dr. Luiz Jimbo, o Dr. Albino Paquice, a irmã Emiliana Mbundo é a secretária da Comissão Eleitoral, e o Dr. Agostinho Cicato, que é o vogal. São esses que coordenam a Comissão Eleitoral do Prajá Servir Angola. Lembrar aos radioouvintes que o Congresso do Prajá vai acontecer entre 19 a 22 de maio. No meio neste calor da festa da democracia, como é que espera a participação, ou estamos a olhar para aquilo que tem sido fair play na vida política, a participação de outras forças, como o caso concreto dos membros da Frente Patriótica Unida? E eu colocava essa pergunta porque nas últimas atividades realizadas até finais de 2024, quase que todos os membros faziam parte em cada atividade que uma formação política realizasse, o que não se constata até agora. O que se pode esperar na festa da democracia do Prajá? Eu penso não ser um grande problema, não é? Penso não ser um grande problema, porque acabei de dizer aqui que nas nossas conferências, numa ou outra, não houve representação de um ou outro. Mas, grosso modo, nas 21 conferências que aconteceram no país, os parceiros fizeram-se presentes. Pensamos que este não é problema. Eu já disse inicialmente, não é mal nenhum, que também o surgimento do Prajá não agradou a muitos colegas nossos, o que é normal. O ser humano, isso decorre da natureza da pessoa humana. O ser humano não gosta de perder, mesmo a feijões. Ainda que você tenha todos os pontos do mundo, só o facto de perder metade do ponto interpela a nossa consciência, a tristeza às vezes se apodera de nós. Tanto é normal, era desejável, os outros se calhar sentir-se-iam muito mais confortado se o Prajá não tivesse surgido, mas surgiu. E se também os sete estivessem no Parlamento a falar em nome de uma organização. A saída não fez bem, quer dizer, a legalização não faz bem.
à saída principalmente. Mas o Prajá ainda tem alguns deputados no hemiciclo angolano que ainda são do Prajá. Absolutamente. Quando é que pensam sair? Simplesmente porque nós privilegiamos o caminhar juntos. E não há nenhuma orientação para que as pessoas saiam, até porque nós fizemos parte dessa plataforma política. Saíram aquelas pessoas que decidiram ter algum cargo no Prajá. Eu, no meu caso, sou secretário provincial de Malange. Não podia permanecer na Assembleia Nacional com este cargo. Disse que das teses a serem discutidas enquadra-se a questão do género. Até este momento sabe-se que o Prajá não tem organização feminina nem juvenil. Por que razão e como serão enquadradas essas organizações de massas? Inicialmente nós concebemos o Prajá que, pronto, o que temos vindo a ver no nosso país é que as organizações femininas depois ficam mais aí, parece ligadas ao cântico, assim, na perspectiva folclórica, a dançar, e nós queríamos inovar, trazer uma realidade um bocadinho diferente para que as mulheres pudessem competir de igual para igual com os homens, até porque o mundo está a viver a emancipação do género e seria desejável que esta fórmula fosse de facto introduzida no seio do Prajá, mas estamos a sentir que as mulheres estão a pressionar muito, sendo nós uma organização democrática e o princípio da democracia assenta-se na vontade do povo. Dizia mesmo um princípio latino, vox populi, vox dei, a voz do povo é a voz de Deus. No entanto, as nossas mamás estão a pressionar que é necessário que tenhamos o gênero, a ala. Que o Prajá tenha uma lima. Exatamente, como desses partidos, é uma das teses que serão também levadas ao Congresso, no sentido de ver se é possível também. A questão da juventude também merecerá essa análise? Não, a juventude, nós já temos a juventude, onde o servidor Eliezer Capolo é o secretário da juventude. É da juventude onde emanam os gravatas azuis, que é o destacamento mais avançado da juventude, aqueles que usam a camisa branca, calças azuis e a boina vermelha. Portanto, nós temos a juventude. Já mesmo na reta final, quais serão os próximos passos a serem cumpridos até a realização do Congresso? Está aberta agora as candidaturas, estamos a recepcioná-las através da comissão do mandato. Vamos continuar aguardando que os outros surjam, ou as outras candidaturas. No dia 1 de maio será a entrega das candidaturas à comissão eleitoral e seguir-se-á então o período da realização das campanhas dos candidatos. Quanto tempo vai durar a campanha? 10, 12 dias. 12 dias de campanha e pronto. No dia 18, será possível palmilhar o país? Penso que sim. Quem de facto tiver vontade e algum recurso, não é verdade? Algum recurso de natureza energética poderá palmilhar o país ou fazê-lo através da representação. Nós vimos o primeiro candidato criou uma equipe de campanha, seguramente poderá eventualmente não se fazer presente em todas as províncias por causa da fadiga, mas delegar que a sua campanha possa palmilhar o país. Quais são os pesos pesados que fazem parte da direção da campanha de Abel Ipolanga Chivukuvuku, para além do seu próprio diretor? Diretor de campanha? Que é o senhor Chipipa? Kipipa Dias. O senhor Sebastião Luta é o mandatário. O mandatário
da campanha do candidato Abel Chivuco. Penso que são essas pessoas que consegui vislumbrar. Mas não tem outros nomes sonantes do para já que fazem parte do Estado-Maior da campanha de Abel? Obviamente que a candidatura dele acarreta consigo nomes dos seus vices, não é verdade? O Xavier Jaime é candidato a ser seu vice-presidente, seguramente que também fará a candidatura porque não quererá perder. E o general Isaías Sambangala também, seguramente, vão, na verdade, palmilhar o país, enfim, fazer toda a influência necessária de tal sorte que a sua candidatura possa merecer o sim dos delegados. Senhor Xavier Luís Lucas, nós queremos agradecer a sua presença e queremos contar convosco tão logo batermos as vossas portas na busca de informação em nome do interesse público em torno do primeiro Congresso Ordinário Constitutivo do Para Já Servir Angola. Obrigado, Queiroz. Obrigado, Correio que anda. Sempre que as circunstâncias o permitirem, estaremos aqui para dar a nossa contribuição no sentido de informarmos o auditório sobre os passos que o Congresso está a dar. Desde já agradeço o convite que me foi formulado. Nós agradecemos por ter aceitado o nosso convite, mesmo faltando poucas horas ou em menos de um dia para o efeito. Desta forma que nós colocamos ponto final a esta edição do programa Ponto e Vírgula, referente ao dia 16 de abril de 2025. Prometemos estar convosco noutros compromissos dentro de sensivelmente 4 minutos. Fique conosco e nós consigo. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Chilúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM.